Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do 38 ao 45. Verso 38 até o verso 45. Mateus 12, 38 a 45. A palavra de Deus diz assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia e varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém, irmãos. Eu quero, a título de introdução, fazer uma correlação do conteúdo do Evangelho de Mateus, que nós trilhamos até aqui, com o primeiro capítulo do Evangelho de João. João, no capítulo 1, versículo 11 do seu evangelho, falando da vinda de Jesus, ele diz: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mateus, no capítulo 1 até o capítulo 4, ele descreve esta vinda do Messias, a vinda do reino, a vinda do Rei dos Reis. E ele ressalta esse fato de que Jesus veio para o que era seu, conectando, linkando, ligando todas as suas palavras na narração do nascimento de Jesus com as profecias a respeito dele, com as profecias do Velho Testamento. Então Mateus repete reiteradamente: para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Também o Evangelho de João fala que Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E Mateus, nos capítulos 5 a 7 do seu Evangelho, no famoso Sermão da Montanha, vai ressaltar exatamente os reflexos desta luz perfeita e iluminadora da vida humana, que é o reino de Deus expresso na pessoa de Jesus, e vai então ressaltar que os princípios e valores que devem permear e nortear a vida dos cidadãos do reino dos céus, dos seguidores de Jesus, vão muito além do ritualismo morto, frio e tradicionalista da religiosidade farisaica. Então Jesus repete, conforme a narrativa de Mateus, no Sermão da Montanha: Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, dando aquilo que é a interpretação do Espírito, do significado, dos valores maiores que permeiam a revelação da palavra de Deus, e não do cumprimento de normas fixas, de regras mortas e trabalhadas pela religiosidade dos judeus. João vai dizer no capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mateus, nos capítulos 8 e 9 do seu Evangelho, vai ressaltar exatamente a manifestação da glória de Deus no ministério do Messias, o ungido de Deus, com sinais, maravilhas e prodígios realizados por Jesus durante o seu ministério. Jesus evidencia ali, conforme a narrativa de Mateus, o poder do reino, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o próprio Evangelho se manifestando no mundo dos homens. Depois, Mateus, no capítulo 10, descreve os mensageiros do reino, e descreve a pregação de Jesus no capítulo 11 e as repercussões de sua pregação, as repercussões do seu ensino, tanto que no capítulo 11, ele diz no início desse capítulo, quando Jesus acabou de dar instruções aos seus 12, os mensageiros primeiros do reino, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Então, como Jesus vai pregar na região da Galileia, e as repercussões da sua pregação, o capítulo 12 começa a descrever as reações da religiosidade judaica diante do ministério e da pregação de Jesus, porque ele começa a confrontar as tradições mortas, frias e sem significado da religiosidade judaica. E o capítulo 12 inicia com esse episódio sobre o sábado, e Jesus vai concluir esse parágrafo e esse texto, conforme o relato de Mateus, dizendo: mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Há a cura do homem da mão ressequida logo na sequência, e novamente se levanta controvérsia dos escribas e fariseus que queriam testar a Jesus nessa situação. E Jesus então, logo na sequência, é chamado pelos escribas e fariseus nesse embate de como sendo alguém que está a serviço de Beelzebul, o maioral dos demônios, quando ele expulsa demônios, e eles fazem esta expressão, verso 24 do capítulo 12, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. E é nesse contexto que Jesus os repreende sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, e ele vai dizer na sequência, exortando e repreendendo a religiosidade morta dos escribas e fariseus: torne a árvore boa e seu fruto será bom, ou torne a árvore má e seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E Jesus então repreende, e vai se intensificando, como vocês podem ver, essa confrontação da religiosidade institucional do judaísmo, especialmente dos escribas e fariseus, que se sentem incomodados tremendamente com o ensino de Jesus. Ele traz os princípios do reino dos céus, enquanto a devoção da religiosidade judaica tinha virado um amontoado de sobrecarga, de exigências legalistas sem sentido, sem misericórdia, sem compaixão, tinham virado um perpetuar de holocaustos e sacrifícios sem sentido a religiosidade dos judeus. E é nesse cenário que o nosso texto se encaixa como mais um ingrediente desta polêmica e desta controvérsia levantada pelos escribas e fariseus em relação ao ministério de Jesus. E o nosso texto começa dizendo: então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus. Verso 38. Esta expressão, então, associa os acontecimentos anteriores com o que vai se descrever na sequência. E isso fica claro também com a expressão usada pelo evangelista a descrever a pergunta dos escribas e fariseus. Alguns escribas e fariseus disseram a Jesus. A nossa tradução diz disseram, a revista e atualizada de Almeida diz replicaram, e esta expressão replicar, ela é mais própria. O texto original, a palavra do original, mostra exatamente, não um sentido vago de um dizer descontextualizado do que estava vindo antes, mas replicar mostra exatamente como que uma reação, uma resposta,
uma atitude para se contrapor à palavra anterior de Jesus. Assim os escribas e fariseus replicam, eles se contrapõem a Jesus. E todo o desenrolar desse texto vai mostrar padrões de comportamentos de homens impenitentes. Pecadores sem arrependimento. A primeira coisa que se destaca aqui, irmãos, é que eles podem ver muitos sinais, mas estão sempre querendo mais. Eles podem estar no ambiente da fé, podem ver múltiplas manifestações do poder de Deus, mas eles estão sempre querendo condicionar a sua adesão, o seu compromisso com Jesus e com o reino de Deus, a suposta capacidade de análise lógica e fria de acontecimentos tangíveis, visíveis e comprováveis aos seus olhos. É essa a lógica dos escribas e fariseus. E Jesus diz: uma geração má e adúltera, isto é, uma geração infiel aos princípios de Deus e à sua palavra revelada. Ele diz: essa geração pede um sinal. E aqui também a expressão pedir um sinal não aponta uma solicitação cordial e despretensiosa ou superficial, mas é uma palavra que no texto original é uma palavra que carrega a força de traduzir uma demanda ou uma condição que impõe a necessidade de ser respondida. Aqui esta expressão põe em dúvida o ministério de Jesus e tudo que dele está escrito na lei, nos salmos, nos profetas, tudo que Jesus tinha realizado diante dos olhos daquelas pessoas, mas eles estavam condicionando ainda a sua fé à possibilidade de que Jesus fizesse algo ainda, do ponto de vista deles, mais espetacular e extraordinário do que os acontecimentos dados na revelação do reino, dados na vinda de Jesus e nas ações providenciais de Deus, cumprindo as escrituras do Velho Testamento. Os ensinos de Jesus dados no Sermão do Monte, nas suas pregações, mostrando os valores e a ética do reino. O poder de Jesus como Deus manifestos nos sinais e maravilhas realizados como descritos no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos. A mensagem do reino vivenciada e proclamada por Jesus e por seus apóstolos. Então a indagação deles não expressa a sinceridade de corações que queriam crer, mas expressa a incredulidade de pessoas que, mesmo vendo sinais, estão sempre querendo mais, porque em última análise não querem nada. Não querem compromisso com o Evangelho e não querem se curvar com a devida humildade de espírito diante daquele que é Rei e Senhor de todos os homens e de todas as coisas. Então o verbo pedir aqui, ele é um verbo construído de modo conjunto, com uma preposição que indica vir sobre. Então essa preposição nesse verbo, na construção desse verbo, ressalta o caráter, de certa forma, petulante, incisivo e descrente dessa indagação dos escribas e fariseus. Queremos ver um sinal. A palavra parece ser amável à primeira vista. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Ele já não fizera tantos, mas eles não estavam dispostos a crer. É interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, quando ele fala dessa disposição carnal, natural e humana de aversão a Cristo, ao poder de Deus, ao Evangelho, ele diz: tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. O eterno poder de Deus, a eterna sabedoria de Deus, estava expresso de modo absolutamente claro na revelação de Cristo Jesus, no seu ministério e no que ele estava desempenhando, mas os escribas e fariseus queriam sinais. Então, irmãos, existem pessoas que estão no contexto, no ambiente da fé, e que estão sempre reticentes, sempre esperando
algo mais situacional, circunstancial, que possa convencer o seu coração. Mas não há argumento maior do que olhar com temor e tremor, com disposição de coração e de alma, para a revelação de Deus, para o que Deus tem revelado na sua palavra. Então, os dias de hoje têm marcado tristemente a vida da igreja em muitos dos seus segmentos, por uma pregação que vai na contramão da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, da singeleza e da singularidade da palavra revelada nas Escrituras, cultos e pregações que se tornam verdadeiros espetáculos, na tentativa humana, exibicionista, imediatista, pragmática e carnal, de satisfazer aqueles que, mesmo vendo sinais, estão sempre querendo mais. E esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho das Escrituras, da revelação de Deus dada a nós. É interessante quando Lucas, no capítulo 16, descreve a história, a parábola do rico e de Lázaro, e ele fala do rico em tormentos no inferno, solicitando e rogando que o Senhor mande alguém para avisar os seus familiares, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento. E a palavra de Deus diz que a resposta ali é: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não os ouvirem, não ouvirão, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos. Então é preciso lembrar sempre: o testemunho do Evangelho é a pregação da mensagem revelada nas Escrituras. A profecia bíblica no nosso tempo não é evidentismo e previsão do futuro, como querem alguns, ou como querem muitos, mas é falar em nome de Deus, a palavra de Deus e na autoridade do Espírito de Deus, para o convencimento do pecador. Profecia é anunciar o caráter santo de Deus, seus eternos desígnios e propósitos, conforme revelados na sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, firme-se nisto, e não seja daqueles que, mesmo vendo sinais, estão sempre querendo mais. Eu quero ler na carta aos Hebreus, capítulo 3, abra sua Bíblia nesse texto. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12, indo até o 19, a palavra de Deus diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão aos que foram desobedientes? Assim vivemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Convém relembrar ao final desse tópico a preciosa palavra de Jesus que diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque conforme lemos hoje na nossa liturgia, a fé é a convicção do que se espera, é a certeza daquilo que não se vê. Nós vivemos pela fé, nesta confiança da absoluta veracidade do que Deus revela dele mesmo na sua santa palavra. Então, um dos padrões de comportamento dos homens impenitentes, conforme estavam ali os escribas e fariseus, é que eles podem ver sinais, mas estão sempre querendo mais. Outra verdade que esse texto nos comunica é que os homens impenitentes trocam o essencial pelo sensacional. Jesus diz: uma geração perversa e adúltera, perversa e infiel, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Jesus vai buscar duas situações, dois personagens, dois episódios tão conhecidos dos escribas e fariseus na história do Velho Testamento. E primeiro ele fala de Jonas,
que carrega pela sua própria experiência um certo simbolismo da própria redenção. Jonas é como que resgatado da profundeza da morte, no ventre de um grande peixe, e por providência de Deus, levado a cumprir o desígnio de Deus de falar e de clamar contra a cidade de Nínive e promover o arrependimento daquele povo. E o Senhor Jesus diz que os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão aquela geração, porque os ninivitas se arrependeram. O ministério de Jesus é, antes de tudo, um chamado ao arrependimento. E os escribas e fariseus, do alto da sua prepotência, do seu orgulho, da sua autossuficiência, do seu tradicionalismo religioso, legalista, estavam sempre confrontando, sempre questionando a Jesus. Então aquilo que era essencial, ter assimilado toda a significância da revelação bíblica, mesmo na história do profeta Jonas, e todo o comportamento quebrantado e arrependido dos ninivitas, eles trocaram aquilo que era essencial, que era o arrependimento produzido pela palavra, pelo superficial, que eles queriam sinal e mais sinal de Jesus. Jesus vai falar também da rainha de Sabá ou da rainha do sul, que vai de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Nós temos estudado Provérbios aqui, estudar um pouco desta sabedoria dada por Deus a Salomão e na inspiração do seu Espírito registrado nas Sagradas Escrituras. E quanta sabedoria! Mas o resumo de toda essa sabedoria, o próprio Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O afastar-se do mal é o entendimento. E eles não buscaram e não assimilaram a verdadeira sabedoria. Eles tinham muito conhecimento. Eles eram doutores da lei. Eles conheciam profundamente as tradições, as minúcias e as prescrições da lei. Mas estavam longe do espírito da lei de Deus. Estavam longe da verdadeira sabedoria. O homem impenitente, quando olha para os fenômenos religiosos, quase sempre trilha esse caminho de abrir mão do essencial, que é a revelação de Deus, que é o caminho do reconhecimento dos seus pecados, da humildade de espírito, da volta humilde aos pés do Senhor, que é o essencial para a vida humana. Eles trocam isso pelo que é sensacional, como se o ambiente religioso fosse apenas um lugar de estimular sentimentos aguçados, emoções incontidas, e que sempre há que ter um clima de enigma e mistério em todo o processo, para que a fé seja estimulada. Irmãos, isso é um equívoco nas elaborações da fé e nas manifestações litúrgicas da igreja no nosso tempo. É preciso, como Paulo desafiou os cristãos de Corinto, voltar à simplicidade e à pureza devidas a Cristo. Os escribas e fariseus eram peritos em trocar o essencial pelo sensacional. Outro aspecto que o texto nos mostra, irmãos, verso 43 a 45, é a falsa pureza que acaba em tristeza. Verso 43 a 45, aparentemente está desconectado desse texto anterior, mas não está. Tanto que Jesus reitera a sua crítica e a sua qualificação daquela geração perversa e adúltera. E no final do verso 45 ele diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Então ele está falando nesse contexto, aplicando esta verdade que ele vai falar na sequência, também ao comportamento dos escribas e fariseus. E ele diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Essa casa embelezada com os ornamentos de uma religiosidade aparente e falsa, vazia e destituída da presença e do significado verdadeiro da lei de Deus, da presença do próprio Deus. É um lugar aprazível para esse constante levanta e cai, para essa constante contradição entre o que é
a formalidade religiosa e a verdadeira vida de liberdade, de vitória, de salvação, de compromisso com Deus. Então Jesus diz que esse estágio se torna pior do que o primeiro. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. Então, uma geração impenitente, sem arrependimento dos seus pecados, sem conversão verdadeira e sincera, ainda que ornando, varrendo e embelezando a sua casa com as aparências do tradicionalismo religioso, de uma fé hipócrita e não quebrantada, mas na verdade eles eram, sem dúvida nenhuma, alvos e instrumentos da ação do maligno, e assim o foram, tristemente, até o final do ministério de Jesus, culminando com o fato de serem eles os instrumentos históricos e objetivos para cumprir os eternos desígnios de Deus, na condenação, prisão e morte de Jesus. Então, irmãos, ele estava aqui denunciando, no meio dessa controvérsia e contraposição dos escribas e fariseus, essa realidade dos homens impenitentes, dos homens duros de coração e mortos espiritualmente. Podem ver sinais, mas estão sempre querendo mais, ainda que para pretexto, para continuar na sua incredulidade. Trocam aquilo que é essencial por aquilo que é sensacional, pelas sensações ou expectativas de uma suposta apreensão da fé e da salvação, sem confiar na palavra e naquilo que Jesus já realizou. E eles têm uma falsa pureza que acaba em tristeza, acaba tristemente indo com um abismo chamando outro abismo, como a palavra de Deus diz, de decadência em decadência. O que esta palavra traz para o nosso coração em termos de aplicações práticas? Primeira coisa, nada é tão especial, irmãos, quanto reconhecer o nosso pecado, quanto reconhecer a redenção que Jesus trouxe a nós, e quanto receber pela fé a Jesus em verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Então, o que Jesus fala aqui, quando ele fala dos sinais que seriam dados, como sendo o de Jonas, ele aponta para essa figura da sua morte, de ter morrido, descido ao estado dos mortos, mas de lá ter ressuscitado, produzindo assim a redenção dos nossos pecados. Quando ele fala do comportamento quebrantado dos ninivitas, ele fala desta necessidade imprescindível de verdadeiro arrependimento. Então, em alguma maneira, também nós precisamos analisar a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa convicção de fé à luz desses ensinamentos da palavra de Deus. Não estamos também nós agindo como escribas e fariseus, cultivando uma religiosidade aparente, exterior, sem verdadeira confiança no que a palavra de Deus diz, sem verdadeira humildade e submissão em verdadeiro arrependimento diante do Senhor? O que você busca nas suas vinculações de fé? Na sua presença na igreja, na sua participação na vida religiosa? Você busca salvação ou sensação? Você quer só se sentir bem? Só acalentar as suas convicções naturais e humanas? Só ampliar a sua zona de conforto nesse mundo de trevas e de dor? Ou você de fato tem trilhado o caminho do verdadeiro arrependimento, da sede sincera de salvação? Se empenhe por ser achado em Cristo e fuja dessas lutas de altos e baixos que sempre vão levando para baixo e nunca para o alto. Não seja como aqueles que, tendo a sua casa limpa, a limpam apenas com os ornamentos exteriores de uma fé confessional, de um tradicionalismo religioso vazio, mas que o Espírito de Deus quebrante seu coração para mudança, para arrependimento sincero, para conversão verdadeira, para compromisso com o Senhor e com o seu Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.